E agora, a Andréa Sadi, do G1, fez uma apuração, junto com integrantes da equipe do governo Lula, e descobriram muita coisa que está sob sigilo, que tem que ser tirado do sigilo. Uma delas é o seguinte: há telegramas do Itamaraty sobre o assassinato da Marielle. E aí eu fiquei com essa dúvida. Por que o Itamaraty ia ficar enviando telegramas? E para quem o Itamaraty vai ficar enviando telegramas sobre a morte da Marielle? O que o Itamaraty tem que ver com a morte da Marielle, que foi no Rio de Janeiro? Pois bem, não sabemos. Foi tornado sigiloso por 100 anos. Quer dizer, agora eu te falo. Você tem um assassinato que foi político. O crime da Marielle não foi um crime qualquer, não é um crime assim, nossa, uma pessoa estava andando na rua, passou um carro e metralhou a pessoa por acaso. Não. A Marielle foi morta por conta da sua atuação política, logo é um crime político. Se um crime político tem alguma coisa que pode ajudar a solucioná-lo, e alguém torna essa informação sigilosa, e esse alguém é justo um governo que celebrou a morte da Marielle e que sempre tentou relativizar a morte dela, falando, mas muitas pessoas são assassinadas todos os dias, para falar, a Marielle é só mais uma, e tentar ali desviar do fato de que é uma morte política, aí tem coisa. Se você não faz parte do grupo político que está feliz com a morte de alguém, e se você não tem medo da investigação, você não torna algo sigiloso. Se em vez da Marielle tivesse sido morto um vereador ou uma vereadora bolsonarista, tem vários aí, alguns se tornaram deputados agora, por um crime político, por uma gangue de esquerda, você acha que o governo Bolsonaro tornaria as informações sigilosas? Não. Pois bem, a coisa vai ficar bem feia porque o Flávio Dino já falou que vai federalizar o caso. Tem gente falando, eu defendo federalizar. Eu vi tem setores da mídia que eles fazem de tudo para passar pano pro Bolsonaro, para lustrar a imagem do Bolsonaro. Olha, eu vi matérias na mídia dizendo que, o governo Lula pensa em federalizar o caso Marielle. Não, o Flávio Dino foi bem claro, com todas as letras. Falou, nós temos a obrigação de solucionar esse caso. Nós! Ele não falou o Ministério Público do Rio de Janeiro aparelhado pelo Bolsonaro, não. Ele também não falou a polícia do Rio de Janeiro aparelhada pelo Bolsonaro e pelo governador bandido de lá. Não. Ele falou nós, governo Lula, governo Polícia Federal, Flávio Dino. Pois bem. E ele disse que fez a promessa para Aniele Franco, irmã da Marielle, e para a mãe da Marielle. Ou seja, em alguns dias ou algumas semanas, esses telegramas serão tornados públicos. De todos os dados que o Bolsonaro colocou sigilo, os mais difíceis de serem conseguidos, que vão demorar mais, são os que vêm do Exército. Porque no Exército só tem bolsominion. E os que não são bolsominions, eu já falei aqui, tem muita coisa delicada no mundo. Eu lembro que tinha uma flor uma vez que eu vi, que a flor assim, com pétalas assim abertas, você toca nela, a flor se encolhe, se murcha. Falei, nossa, que flor delicada. Mesmo assim, essa flor é 100 vezes mais forte que o ego de um militar. Ainda mais os alto escalão. Os militares estão agora dificultando o acesso a essas informações, entrando na justiça, na Controladoria Geral da União, dizendo não queremos divulgar. Por quê? Porque são informações que são constrangedoras para o Exército. E aí, não é que eles se importam com o que vai acontecer, não. Eles se importam com o que a opinião pública vai pensar deles. Eles não querem ser massacrados perante a opinião pública e não querem que a mídia noticie tudo de errado que eles fizeram nesses 4 anos do Bolsonaro. Por quê? Porque vai machucar o ego dos pobres generais. Que eu falei, isso é uma coisa delicada no mundo, é o ego de um general. É muito delicado. Faz um assim, ele diz, não estou ofendido, me ofendeu a instituição. É isso. Então, essas informações podem demorar um pouquinho mais. As outras, como os telegramas do caso Marielle, não. Essas vão rapidamente. E tem uma coisa, tem um fato sobre o caso Marielle que eu esqueci de falar no último vídeo. É um fato bem importante que pode elucidar a investigação. Inclusive pode elucidar quem foi o terceiro integrante do carro que matou a Marielle. Vamos lembrar a reconstituição do caso. Um carro, um Renault, um carro da marca Renault, cor prata, ele entra no condomínio Vivendas da Barra, mais ou menos às 5 da tarde do dia em que a Marielle foi morta, se não me engano, 14 de março. Tá, ele entra lá às 5 da tarde. O que acontece? O motorista diz ao porteiro que vai para a casa 58. O porteiro liga para a casa 58 e fala com o Jair, que autoriza a entrada. Jair, autorizou a entrada. Ok. O porteiro falou isso em depoimento. O livro do local, o livro do condomínio Vendas da Barra, estava escrito ali, carro placa tal, casa 58. Ou seja, quando o porteiro colocou ali a placa do carro, ele não sabia que ali dentro tinham 2 assassinos. Senão ele chamava a polícia.
Ele não sabia que esses dois assassinos sairiam de lá e iam matar Marielle, muito menos que aquele carro seria o carro que seria procurado pela polícia e tudo mais. Então ele colocou aquilo ali. Você não pode falar, teve má fé, ele colocou depois. Não tinha como ele prever. O porteiro não tem bola de cristal. Esse fato, vamos lembrar, quando isso foi descoberto, o senhor Sérgio Moro, um dos maiores bandidos da história do Brasil, o senhor Sérgio Moro colocou a Polícia Federal na investigação e abriu um inquérito contra o porteiro, baseado na então lei que existia de segurança nacional. E aí ele obrigou o porteiro, isso é aliciamento, ele aliciou na base da ameaça. Ó, você aqui está cometendo crime de acusar o presidente. Nem era presidente. Tem a prova do crime ali, que é o livro que foi escrito antes da Marielle morrer. Antes do Bolsonaro, de alguém sonhar que o Bolsonaro seria presidente. Pois bem, ele fez com que o porteiro mudasse o depoimento. Falasse, não, eu me enganei quando eu escrevi aquilo. Justo Casa 58. E aí no depoimento fala, Justo Jair. Você sabia que era o Jair na Casa 58? Peraí. Pois bem, isso vai ser elucidado. Só que agora tem um fato que pode levar a quem é o terceiro integrante diretamente. O Ministério Público do Rio de Janeiro é completamente contra a federalização. Emitiram uma nota, os promotores do caso Marielle. Eu não sei quem são, mas eu já vou falar. Tem duas opções nesses promotores aí. Ou eles são bem bolsominions, igual a ex-promotora do caso, ou ali tem alguma coisa muito estranha ocorrendo no Ministério Público, que tem gente ali que investiga, em 5 anos não achou porcaria nenhuma sobre o caso. É isso. Pois bem, os promotores emitiram parecer dizendo que a federalização do caso vai prejudicar as investigações. Baseado em quê? Em nada. Eles não dão um argumento contra isso. Simplesmente eles são contra. Peraí, tá tendo uma investigação de um assassinato faz 5 anos. Os senhores investigadores ganham um baita de um salário. Promotor não ganha mal não, viu? 15, 20 mil por mês, mais não sei o que, tá. Vocês não encontram nem o mandante, nem o terceiro integrante do caso. Agora vocês não querem compartilhar as informações. Que veja bem, federalizar o caso nada mais é do que o Ministério Público compartilhar as informações, ou seja, compartilhar tudo que é sigiloso do caso, e o que não é também, com a Polícia Federal. E a Polícia Federal vai lá e investiga, com uma equipe diferente, com talvez até mais poderes que o Ministério Público. Eles não querem. Falam que é ruim pro caso. Como se eles fossem assim, um exemplo de competência, né? Nossa, 5 anos não acharam. Tá, tem uma coisa. Parte de quando uma investigação não vai para frente, muitas vezes é porque os investigadores não estão ali muito focados naquilo. Às vezes estão focados em outra investigação, em alguma outra coisa, às vezes não é prioridade deles no momento. Ok. O que acontece é o seguinte, foi pedido para a empresa Google, dados de telefones celulares que estavam no local onde a Marielle foi morta, no horário onde ela foi morta. Colocar ali um intervalo de 15 minutos, ou seja, queremos todo mundo que está aqui nessa região, nesse horário. Por quê? Eu já expliquei aqui em alguns vídeos que se você tem um telefone celular, se você tem, seja ele qual for, a empresa do telefone, se é um telefone Android, que muitos são, é a empresa Google. Se é um telefone da Apple, então é a Apple, se é um iPhone. Tá, a empresa tem... Sempre que você tem um telefone, você é obrigado a ter uma conta. Ou uma conta Google ou uma conta Apple. Ok. Entre essas coisas, uma das autorizações que você der é que seu telefone com certeza faz isso, ele saiba onde você está a todo momento. A não ser que você desative isso. Eu vou falar, quase ninguém desativa. Inclusive, muitos criminosos são pegos por conta disso. Tá. Então, o que acontece? O Google sabe, por exemplo, se você for no seu telefone, se for lá no Google Maps, e se você tinha telefone Android alguns anos atrás, você vai no Google Maps, é que o meu Google Maps trava muito, mas o Google sabe onde eu estava, assim, anos atrás. Aqui eu posso selecionar em alguns minutos onde eu estava em 2017, 2016. E o Google sabe, e eles exibem, não vou mostrar aqui onde eu estava, né? Exibem até no mapa onde eu estava, o caminho que eu fiz naquele dia, para onde eu fui, até o restaurante que eu almocei, é o horário que eu cheguei lá. Esse é o nível. O que acontece? Foi pedido ao Google esse dado, e o Google falou não. E aí ficou na justiça. Só que sabe o que acontece? Toda vez que vai para a justiça, a parte da investigação do caso demora até o fim do prazo. Aí atrasa a investigação, atrasa muito a investigação, porque já era para isso ter subido de instância, o Google já perdeu na primeira instância, não deu os dados e foi para a segunda. Já era para isso ter chegado na última instância, já era para ter essa informação. O Google usa
o argumento de que, se é feito um pedido específico, de nome específico, olha, quero saber onde o cidadão tal, que tem as contas tal, 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 tal e tal, estava no dia tal. Você tem aí acesso às informações desse cidadão? Mande. Isso é quebrar os sigilos telemáticos, coisa que o Alexandre de Moraes agora fez com vários bolsonaristas. Peço aí sua inscrição no canal, saberemos disso aqui tudo juntos, viu? Falou!